A Bianca Didoni, mais uma vez, a partir de Tatuí, com informações do caso do Matheus, que foi morto pelo amigo, um dos principais amigos dele. Bianca. É isso, Rodrigo. Olha, essa ocorrência, né, comoveu muito a cidade de Tatuí. Um jovem, o Matheus, estava desaparecido desde a segunda-feira passada. O domingo era Dia das Mães. Eu conversei com a Flaviana, a mãe do Matheus, que falou que no domingo não encontrou o filho, não passou o dia junto, mas na segunda-feira ela resolveu almoçar com o filho num restaurante para fazer essa celebração. Depois eles retornaram para casa, Matheus ficou mexendo no videogame, ela até indicou para o Matheus ou vender ou dar para alguém esse videogame, e ele então contou para a mãe que iria vender para um amigo. E tem inclusive a última imagem dele no bairro San Marino, ele caminhando até onde o Jonathan queria então comprar esse videogame. Jonathan Aparecido, de 21 anos, amigo do Matheus. Inclusive, o Matheus ele se perdeu, ele não conseguiu num primeiro momento encontrar a localização. Ele ligou para o Jonathan: olha, eu estou aqui no bairro San Marino, você não combinou comigo? Ele falou: não é no bairro San Marino, é no Rosa Garcia 2, eu estou aqui próximo da ponte te esperando. Rodrigo, foi uma emboscada e o Matheus caiu nessa emboscada, e desde então a angústia da família para localizar esse jovem de 19 anos. Foi uma semana e durou cerca de 7 dias para encontrá-lo. E tudo, né, o ponto-chave para encontrá-lo, porque o Jonathan, ele liga na segunda-feira à noite para a mãe, falando: onde está o Matheus, não consegui conversar com o Matheus. O ponto-chave para o Jonathan se tornar suspeito da Polícia Civil foi porque Jonathan vai até a casa do Matheus, pega o notebook dele e lá então ele apaga várias pistas, várias mensagens, e foi a partir daí então que a polícia começa a suspeitar do Jonathan. Olha, é um caso realmente, eu conversei agora de manhã com a Flaviana. O corpo do Matheus segue ainda no Instituto Médico Legal para fazer todas as avaliações, mas a mãe, é claro, né, Rodrigo, muito abalada, mas ela conta em detalhes o que de fato aconteceu, uma apunhalada, porque o Jonathan, o amigo do Matheus, frequentava a casa dela. Vamos ouvi-la. Esse é um momento de muita fragilidade para a família do Matheus, depois do corpo do jovem de 19 anos ser encontrado com marcas de violência no local de mata. Ao meu lado, a mãe do Matheus, Flaviana. Eu sei que é muito difícil falar alguma coisa, porque o corpo do seu filho foi encontrado ontem num local de mata. Como é que vocês receberam a notícia? Olha, por mais que o coração de mãe estivesse gritando muitas coisas, a gente tem a esperança, né? E nunca a gente deixou de ter a esperança de encontrar ele vivo. Então, assim, foi um choque. Eu estou em choque. Eu vou continuar em choque, porque era meu único filho, um menino bom, um menino que não tinha vícios, que não tinha inimizades. E vai ser assim. Qual foi a última conversa que você teve com ele? Ele estava animado para vender esse videogame, ele saiu de casa, né, avisando que ia fazer uma negociação do videogame? Na segunda-feira a gente saiu para almoçar, porque nós não nos vimos no domingo. Eu trabalhei, né? Eu sou enfermeira, eu trabalhei no sábado e no domingo à noite. E ele trabalhou no domingo de dia. Foi Dia das Mães e a gente não se viu. Aí na segunda-feira, na hora do almoço, eu falei para ele, né? Falei: vamos sair para almoçar, e daí fica valendo como Dia das Mães. E nós saímos, almoçamos tranquilamente. Ele conversou, não conversamos nada até então sobre o videogame. Normal, um almoço normal. E nós voltamos para casa.
e ele começou a mexer no rack da sala, e ele pegou o videogame. E eu mesma falei para ele, viu, por que você não dá esse videogame para alguém ou vende, né? Daí ele falou, mas é isso que eu vou fazer. Só que eu não sabia que já estava no plano dele de tentar vender esse videogame. E ele colocou o videogame numa mochilinha, colocou a mochila na costa e falou depois que ia se encontrar com a pessoa que fez o que fez, né? Essa pessoa, esse jovem de 21 anos que já acabou confessando o crime, ele tinha amizade? Qual era o tipo de amizade que eles tinham? Eles se conheceram numa outra empresa que o Matheus trabalhou, né? Faz mais ou menos 1 ano e alguns meses. E no começo da amizade ele frequentava bastante a minha casa. Ele participou de confraternizações com a minha família, né? Almoço, churrasco. Normal, uma amizade assim, para você olhar assim, normal, né? E só que eu percebi que de um tempo para cá a amizade meio que se esfriou. Mas também achei normal, porque, né? E até perguntei para o Matheus um tempo atrás, falei, viu, cadê, né, o Jonathan? Sumiu? Ele falou, mãe, ele tá com outros amigos. Falei, tá bom, né? O Matheus também tinha outras amizades. E daí na sexta-feira passada ele apareceu em casa do nada, sem avisar o Matheus, nada. E eu estava em casa, ele bateu lá no portão, eu abri, mandei ele entrar. Ele entrou, ficou uns 10 minutos conversando com o Matheus e foi embora. E na segunda-feira, quando o Matheus desapareceu, ele me mandou mensagem perguntando do Matheus. Por volta de umas 6 horas da tarde. Falou que o Matheus não estava respondendo ele, que o Matheus não estava atendendo o celular. Aí eu comecei a ligar para o Matheus, né? E liguei, mas o celular, pela linha convencional, já caía na caixa postal. Mensagem não chegava e ligação de WhatsApp chamava até cair. Mas eu não fiquei tão preocupada, porque o Matheus estava conhecendo uma mocinha, né? E eu imaginei que os dois pudessem estar juntos, embora o Matheus saiu a pé de casa, a moto dele ficou em casa. E eu, quando foi umas 11h30, mais ou menos, da noite, já bastante preocupada com ele, eu achei o Instagram dessa menina, né? Porque o Matheus, ele me falou da menina, ele contava, né? Ele mostrava. E eu achei o Instagram dessa menina, tentei entrar em contato com ela, porém ela estava na faculdade. Não consegui falar com ela e daí de madrugada eu lembrei que ela tinha um segundo Instagram, onde tinha o telefone dela, e eu liguei para ela, onde ela afirmou que ela não estava com ele. E daí eu fui na delegacia, já postei em rede social, né? E fui na delegacia e fiz o boletim de ocorrência. E já tentei desbloquear o notebook dele, mas estava com um sistema operacional difícil, né, de manipular. Eu levei em 4 técnicos esse notebook, ninguém conseguiu mexer. E quando foi à noite, esse menino apareceu na minha casa, falando que tinha um conhecido que iria desbloquear esse notebook. E eu levei o notebook até essa pessoa, e essa pessoa realmente conseguiu desbloquear e entregou o notebook nas mãos dele, né? E daí na quarta-feira, isso na terça-feira à noite, aí eu olhei, não tinha nada assim de pista, nada que pudesse dar qualquer indício para a gente. E na quarta-feira eu já levei esse notebook para a delegacia e ficou lá. E nós começamos, né, aumentou a divulgação e a procura, as buscas, e ele junto. Mas coração de mãe não se engana, né? Qual foi o momento que você realmente confirmou que era ele? Olha, eu chegava perto dele, eu passava mal.
sabe? Dava uma taquicardia, amolecia minhas pernas, a vontade era de desmaiar, mas a gente se mantém firme por alguma coisa. E aí na sexta-feira, né, na sexta-feira, a gente iniciou as buscas pela mata, né, um grupo particular de amigos, familiares. No sábado a gente levantou drone, né, na região ali, no domingo também. Você acreditava que ele estaria ali? Era a minha última esperança de achar ele vivo, né? Embora o coração de mãe já tivesse dado alguns indícios, a gente tem a esperança, né? Nenhuma mãe está preparada para perder um filho. Você não põe um filho no mundo para você perder ele. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, e a mãe que nasceu em mim nunca imaginou passar por isso. E nunca imaginou que esse amigo, essa proximidade de frequentar a sua casa, pudesse fazer algo do tipo? Jamais. Porém, na quarta-feira, eu falei para o investigador. Falei, olha, tá estranho, porque cada hora ele fala uma coisa. Não é melhor, né, ouvir de novo? Sei lá, não sei dos procedimentos deles, né? Mas ele falou que estava tudo certo. Estava tudo normal com o menino, que ele já tinha ouvido e que estava tudo certo com ele. E a gente resolveu manter ele por perto, né? Porque se a gente perdesse ele de vista, aí a gente nunca ia saber. E nós conseguimos manter ele por perto, por várias vezes. A gente quis fazer uma abordagem mais ríspida com ele. Eu não deixei, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia falar alguma coisa que levasse, né? E daí ontem eu fui na delegacia cedo, passamos as controvérsias, né, das mensagens que ele mandava. Ele estava pintando um Mateus que ninguém conhecia. Ele falou que meu filho estava envolvido com droga. Ele falou que meu filho estava envolvido com mulher casada. Ele deu várias versões que todo mundo desconhecia, né? E aí nós fomos até a delegacia, eu e a minha sobrinha. E nós falamos, e daí o pessoal da investigação foi mexer no notebook dele. Aí que eles foram tentar rastrear celular, aí que eles chegaram até o menino. Para você, assim, saber que foi esse menino, que era um amigo, como que você reagiu? Eu não parei para processar ainda, sabe? Eu não sei se eu vou ter condições de processar tudo isso, né? A única coisa que eu sei é que nada vai trazer meu filho de volta. Que ele não tirou só uma vida, ele tirou a minha vida, ele tirou a minha razão de viver. Ele acabou com a minha família, ele acabou com a família dele, porque ele tem uma mãe, né? Ele tem um pai. E eu imagino também a dor deles. Mas nada vai trazer meu filho de volta. Nada. Ninguém vai. Então, para mim não importa se ele estava perto, se ele estava longe. O que importa é que ele tirou a vida do meu filho. E eu clamo agora por justiça. Porque meu filho não merecia. Jamais. Era um menino bom, um menino alegre. Quem conhecia ele sabe. Um menino amado, e por ele ser tão amado, por ele ser tão especial, tiraram a vida dele. Olha, o Jonathan Aparecido, de 21 anos, ele já passou por audiência de custódia e já foi encaminhado para a penitenciária de Capão Bonito. Deve responder, Rodrigo, pelo crime
de homicídio. Quem vai trazer mais detalhes, eu conversei agora há pouco com o delegado do caso, está acompanhando as investigações desde a semana passada, é o delegado, o doutor Arthur Bariani. Uma semana de investigação. Ontem a gente já tinha identificado que o Jonathan teria provavelmente sido o último a ter contato com ele. Aí os investigadores foram ontem até a casa do Jonathan, trouxeram ele até aqui, e aí a gente conversou com ele, explicou a situação, que a gente já tinha indício de que era ele, e ele acabou confessando pra gente. Mas ele disse que ele estava tendo desavenças com o Matheus, e que aí ele usou a desculpa de que ele queria comprar o videogame do Matheus, atraiu o Matheus até próximo daquela área de mata, e aí ele praticou o homicídio. Ele levou o Matheus, ele disse que foi conversando com o Matheus, distraindo o Matheus, aplicou um mata-leão e deu um golpe de faca. Ele fez de forma premeditada, ele levou a faca, ele planejou o local, ele conhecia bem ali a área de mata. Na hora que ele praticou o homicídio ali, ele ficou por mais ou menos 1 hora olhando o Matheus, o corpo do Matheus, que como ele conhecia o local, ele sabia que era de difícil acesso, ele não mexeu no corpo. O corpo ficou no mesmo lugar. O que ele fez foi sair dali, ele jogou a faca, ele foi com uma roupa já por baixo, ele tirou a roupa dele, foi jogando a roupa no rio, a faca no rio, a roupa no rio, e aí ele saiu dali. Mas ele não teve ajuda de ninguém, porque ele não arrastou o corpo, ele deixou o corpo no mesmo lugar que ele matou.